Meus queridos irmãos, que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de nós. É com muito amor, com muito carinho, que mais uma vez estamos participando das atividades da tribuna, da palestra, da Instituição Espírita União Maria de Nazaré. Convite feito pela nossa irmã Cleide, nós aceitamos sempre com muito carinho, com muito amor. E hoje nós dando continuidade, não é? Porque já estamos no item 51, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre coletâneas de prece. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos do Espiritismo, sobre prece pelos inimigos do Espiritismo. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, através de uma prece, pela condição que estamos tendo de realizar de nós estarmos unidos e reunidos em nome do Cristo, realizando essa atividade maravilhosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Deixa-nos, Mestre amado Jesus, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos do mal. Que o teu amor nos ilumine, Senhor, hoje e sempre. Neste item, sobre os inimigos do Espiritismo, nós temos que compreender que toda ideia nova traz seus detratores. Traz, junto com essas ideias, seus perseguidores. Traz juntos com as ideias novas aquelas criaturas que estão presas nas ideias antigas, nas ideias velhas, não é? E como o Espiritismo foi uma estrutura que veio mudar, que o Espiritismo ele veio para mudar, mas não uma mudança radical, ferindo o ser humano no seu fórum íntimo. Não, de jeito nenhum. Só que o Espiritismo veio em um período em que os homens estavam abarcando a verdade com muita violência, impondo no ser humano uma verdade. E uma verdade, quando ela é imposta sobre a força, não é uma verdade. O filósofo Kant, ele diz que a verdade, ela só tem utilidade, só é mesmo verdade, quando ela pode ser aplicada em mim, em você ou nele. E ser bom para os três, então é bom. Deus abençoe. Então nós observamos que no meio de tudo isto, no meio de qualquer ideia, por exemplo, Moisés, quando veio, no meio daqueles povos brutos, rudes, ele não foi bem aceito. Por quê? Porque ele veio com novas ideias. Ele veio em uma condição de mostrar ao povo um caminho que a maioria estava seguindo outros. Eis um exemplo. Depois veio Jesus com as suas ideias em um tempo diferente e também não foi aceito. O amar os vossos inimigos? Como é que um homem seria aceito com essa ideia se as criaturas matavam até aqueles, entre aspas, inimigos? Quanto mais ter respeito pelo inimigo. A gente tem uma ideia de justiça ainda muito grosseira, na opinião de justiça. A justiça divina, ela não quer que ninguém tenha prejuízo. A justiça divina, ela quer que as coisas sejam cumpridas, mas da melhor forma possível, que possa ajudar o condenado, que ele possa se regenerar,
que ele possa ter uma mudança interior e que possa também aquele que, entre aspas, foi vítima, que não existe vítima, na balança divina não existe inocente, mas aquele que se diz no momento ser vítima de algo, ele precisa de um reparo tanto quanto o culpado. Não é? Ele dentro dos equívocos, porque muitas das vezes a cegueira não deixa o homem ver com a parte ampla das coisas, não tem olhos para ver, por isso que no Evangelho é uma das frases simples, mas bela de uma reflexão, é aquele que tem olhos de ver que veja, e aquele que tem ouvido de ouvir que escute. Quer dizer, escutar o quê? Escutar aquilo que nós não queremos escutar, ver aquilo que nós não queremos ver, que está à nossa frente e nós não queremos enxergar. Fechamos os olhos. Então Jesus disse, aquele que tem olhos para ver, que veja. Porque as coisas estão na nossa frente, às vezes nós não temos esta visão. Então os inimigos do Espiritismo, a gente observa que não muitas das vezes, aquelas criaturas que já militam dentro de uma religião, a criaturas muitas das vezes estudiosas, profundas de uma determinada religião, que muitas das vezes encontra no Espiritismo o seu inimigo e, no entanto, o Espiritismo não é o seu inimigo. Simplesmente, o Espiritismo ele não é uma religião fechada, que nos dá tudo pronto, que nós temos que seguir, porque não encontramos em nenhum momento. Ao contrário, o Espiritismo não diz que nós estamos salvos, o Espiritismo não diz que nós estamos condenados, o Espiritismo diz que tudo depende de nós. Se eu lutar, e for com uma luta sincera, eu mereço os céus. Mas esses céus que o Espiritismo nos prega é uma consciência do dever cumprido, para ter um céu melhor. A nossa consciência tranquila do dever realizado. Uma criatura que militou em uma casa espírita durante toda a sua existência e teve amigos e plantou flores no seu caminho. É uma criatura que desencarna com os céus na sua consciência, porque levou a paz. Não levou a consciência pesada de dizer eu deixei de fazer aquilo, eu não concluí. Ou um pai de família que não teve condições de ir em frente com um casamento, pela sua própria incompetência. Então em tudo nós vamos encontrar criaturas que faliram na sua missão aqui no nosso planeta. Em todas as áreas nós vamos encontrar criaturas que se perderam. Então o Espiritismo, voltando, o Espiritismo ele vai encontrar seus inimigos naquelas pessoas que não aceitam suas ideias. E por ter muitas das vezes, porque é muito fácil a gente encontrar um ateu inteligente e ele dizer que não acredita no Espiritismo, que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, mas que é aquela criatura simpática, é aquela criatura, como diz uma frase popular, do bem, não é? Não só pelo fato, quantos ateus bons, quantos religiosos mentirosos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, quantos ateus bons e quantos espíritas orgulhosos, prepotentes, que só quer ocupar os primeiros lugares, que entra em uma casa espírita, que olha se seu nome está na palestra, na escala do mês, se não tiver, vai embora, que se um centro não o convidar para ocupar um espaço especial na casa, ele se afasta para procurar uma casa que lhe dê um espaço especial, porque ele se acha importante. Então, o ateu ele vai ser mais útil na nossa sociedade. Mas, como diz, eu estou falando isso porque está no próprio Evangelho, mas não isso que eu falei, mas esta frase que eu vou dizer agora. Então, você encontrar um ateu, é muito simples você resolver a sua situação. Mas você encontrar uma criatura que tem uma ideia pré-concebida, você vai falar e a criatura já tem tudo pronto. É muito difícil, não é? Uma criatura que você pode falar, você pode expressar a ideia da doutrina espírita, o que ela prega, o que nos ensina, e aquela criatura ter o inferno plasmado na sua consciência, um céu sem luta e sem esforço. Como diz os espíritos superiores, não existe um céu sem luta. Então, uma criatura que conquistou, entre aspas, pela sua própria consciência, materializou um céu sem luta, um inferno sem lógica. Então, tudo criação do homem, tudo criação do ser. Então, estas criaturas, é muito difícil
o movimento espírita, quando a doutrina espírita encontra com pessoa assim no seu caminho, que vai já com as ideias prontas, as ideias que não foi Kardec que criou, as ideias que não foi criado pelo movimento espírita, mas que já foi deixado no seu bojo, já foi deixado no seu compêndio dos 5 livros da doutrina espírita, deixada pelos próprios espíritos para a nossa compreensão. E nesses livros nós não vamos encontrar ideias prontas. Neste livro nós não vamos encontrar, na doutrina espírita, nós não vamos, do espiritismo, nós não vamos encontrar um céu sem luta, nem um inferno sem merecimento. Nós não vamos encontrar um Deus que pune os inimigos de uma religião, porque não abraçam a sua ideia. Se Jesus aceitou um diálogo com o sacerdote Caifás antes dele o julgar, teve um diálogo com ele, segundo Humberto de Campos, ora, que ele queria saber, era um homem inteligente, mas tinha as suas ideias preconcebidas, tinha as suas ideias envolvidas em muita arrogância e muita prepotência. Então nós vamos encontrar que era uma criatura, que era um inimigo do cristianismo, mas com suas ideias preconcebidas. Veja como foi difícil, até o fim, que ele foi exatamente um dos homens que julgou o sacerdote Caifás, né? Ele foi o que julgou, mas antes ele tinha conversado com Jesus e ele observou que Jesus era um homem inteligente. Jesus não era um homem que obrigava as pessoas a aceitarem as suas ideias, porque ele sabe que a verdade, por mais tempo que leve, mas se for uma verdade, não precisa de tempo para que ela possa ser aceita. Porque é verdade. Se uma comunidade, se uma sociedade aceitar ou não, mas é a verdade, ela vai estar sempre lá. Quando a população tiver olhos de ver, vai ver. E no momento o homem acredita no céu, no momento o homem acredita no inferno, no momento o homem acredita no diabo, no momento o homem acredita em Lúcifer, no momento o homem acredita em todas aquelas ideias. Que teve um espírito que se revoltou lá com inveja de Deus, e Deus viu que ele queria ser maior do que ele. A gente vê que são ideias de muitas criaturas aqui na Terra, e não uma criatura diretamente, Deus e um ser, né? um anjo de luz que de um momento para o outro se revoltou. E nós observamos que com a doutrina espírita, através da evolução, através dos milênios, um espírito que chega a uma condição de anjo, que é um espírito puro, um arcanjo, ele jamais vai ter esta visão de um homem, já por ser um espírito já desmaterializado, já por ser um espírito que por ter superado todas as ignorâncias, superado toda a arrogância, já saiu da área instintiva, e com certeza é um espírito que já há milênios e já está trilhando pela área do amor. E quando o espírito começa a trilhar pela área do amor, ele deixa de ser mesquinho, ele deixa de ser arrogância, ele deixa de ser prepotente, deixa tudo isto, porque tudo isso é instinto. E o instinto já foi superado para dar espaço ao amor. Então, com um arcanjo, ele se revoltar, ele querer ser igual a Deus? Não, ele não precisa, porque ele tem consciência que tudo isso é dele. Como Jesus, quando teve várias conversas, ele disse, se meu pai quisesse, acabava com tudo isso, mas não é preciso. Ele sabe que as mudanças chegam. Hoje, a criatura sai com a sua Bíblia, pregando, e ninguém o mata. Hoje a criatura pode pregar sobre a reencarnação, e ninguém vai o detratar. Então as ideias são outras, não é, meus queridos irmãos? Nós observamos que nós evoluímos em uma escala sempre ascendente, sempre para cima, não é? Nós podemos estacionar, estou falando de evolução, e as ideias também, né? As ideias evoluem porque o progresso é uma lei. Então, nas ideias, no modo do homem pensar, na parte religiosa, se hoje nós temos já essa ideia, quando nós tivermos mais desenvolvidos a nossa área cerebral, né, na área do sentimento, na área do amor, tivermos desenvolvido esse sentimento e diminuído os instintos, com certeza as nossas ideias, as nossas opiniões serão outras, não serão essas tão pesadas. Eu querendo o inferno para o próximo e um céu para mim. Vai chegar um tempo que
com certeza o homem vai aceitar um céu para ele, e o céu para o seu vizinho, e o céu para os demais. Mas no momento ainda estamos com essa mesquinheza de querer um céu para si próprio e para sua família, e o inferno para as demais pessoas. Então nós vamos encontrar os inimigos do espiritismo naquelas criaturas muito inteligentes, que lê um teólogo que tem suas ideias preconcebidas. Nós vamos encontrar o inimigo do espiritismo dentro do próprio movimento espírita. Aquelas criaturas que muitas das vezes houve uma certa vez congressos já para tirar o espiritismo de uma condição de religião e colocá-lo só na filosofia. Já teve movimentos que queriam tirar o evangelho segundo o espiritismo e deixar só o livro dos espíritos para ser só uma doutrina filosófica. Mas nós entendemos que não foi o homem que criou essa doutrina, foi os espíritos. Eles disseram na introdução do livro dos espíritos, a nosso irmão Kardec, em Prolegômenos, eles disseram: a ideia é nossa. A ideia é nossa, dos espíritos. Por isso que Kardec ele ficou com essa preocupação também. Então eu não posso colocar o nome Hipólito Leon Denisard de Rivaio no cabeçalho do livro dos espíritos. Eu tenho que colocar. E aí encalhou de ter o espírito Zéfiro, que todos nós sabemos, que foi amigo dele, que se conheceram nas Gálias, né? Num grupo de sacerdotes druidas. E Kardec era um sacerdote druida e tinha um nome de Hipólito, tinha esse nome, Allan Kardec. Então ele colocou esse nome no cabeçalho da doutrina espírita, como ninguém sabia quem era Kardec. Então, e também o título do livro não é um livro de Kardec, não é um livro de Leon Denisard de Rivail, mas livro dos espíritos, porque os espíritos disseram que as ideias são nossas, não são deles. Por isso que mais na frente Kardec diz que podem se queimar os livros, podem se queimar templos, podem se queimar pessoas, mas não queima-se os espíritos. A fonte da ideia está lá. Os espíritos não podem serem queimados. Então, se queimar os livros, tem os espíritos para permitir, com a permissão de Deus, elaborar e deixar a sua ideia. Porque a verdade, quando vem à tona, nós não conseguimos frear o seu impulso para frente, porque é uma força do progresso, e a força do progresso, ela supera a ignorância do homem. A força do progresso, ela supera as opiniões preconcebidas. Então, os inimigos do espiritismo, muitas das vezes estão dentro do espiritismo, no movimento espírita. São aquelas pessoas que desenvolvem uma ideia particular, são aquelas pessoas que em uma instituição você chega e estão com roupas especiais, e você vai em outra instituição, não tem, que tem um jeito de aplicar passe que em nenhuma instituição tem. Então tudo isto que nós vamos observando são criaturas que criam ideias, não é? Você chegar num centro, num centro espírita, e ter algo, ter pessoas com roupas especiais para aplicarem passes, e aplicar passes descalços. Então, se nós encontramos em alguma instituição que tem alguns desses movimentos, nós observamos que ali, com certeza, encontra-se criaturas responsáveis pelas atividades que não estudam o espiritismo, que não lê a codificação espírita. Então essas criaturas são os verdadeiros inimigos do espiritismo. Eles não estão freando o movimento, eles não estão freando, mas estão deixando no meio de mentes muito fácil de ser levada, deixando sementinhas de dúvidas. E as dúvidas para uma criatura que estuda é muito bom, mas a dúvida para uma criatura que não lê é um perigo, é um veneno que vai ficar fermentando na sua consciência. E aí as criaturas muitas das vezes vão se envolvendo naquilo, porque nós vamos se iludindo pelo que a nossa visão sofre, não é? E aqui, no entanto, uma criatura que lê vai sempre encontrar em uma obra séria, aqui ou ali, uma explicação para aqueles determinados acontecimentos. Então nós vamos encontrar nos inimigos do espiritismo aquelas criaturas presas nas opiniões, não é? Mesmo que seja um padre, mas se é um padre que lê, se é um padre que estuda, se é um padre que já tem amor no coração,
ele sabe que as ideias novas têm que surgir. Terá outra revelação, a terceira revelação para o homem? Não, se veio dos espíritos, só precisa ser amadurecida e só precisa ser posta em prática. Ela não precisa, não que todos vai ser espírita futuramente no nosso planeta, mas o espiritismo é uma ferramenta que as religiões irão utilizar para crescerem espiritualmente e para mudarem o seu modo de ser. Vão observar que não precisa de chefe as igrejas. Então o espiritismo, os ensinamentos que a doutrina espírita nos deixa, o maior legado que os espíritos estão deixando para a humanidade é esse. É mostrar que não precisa de um chefe que não precisa de criaturas especiais para ocuparem uma tribuna. Às vezes uma criatura chega hoje no movimento espírita e já está utilizando a doutrina, a tribuna, desde que seja uma pessoa disciplinada, que gosta de ler, que não tem as suas opinião pré-concebida, que, como Kardec disse, que é muito perigoso, né? Às vezes uma criatura que a gente acha tão inteligente, não é? Acha uma criaturas tão que sorri, que alegre numa casa espírita, e de repente a gente acha que aquela criatura já era para estar ocupando um determinado cargo, mas às vezes uma criatura mais experiente, que tem olhos para ver, chega para a gente e diz: você observa, ela ri, ela lê, mas ela tem opiniões fechadas, que não tem condições de ocupar uma tribuna, que não tem condições de ser dirigente de um estudo mediúnico, de ser dirigente de um estudo, de um simpósio, porque vai levar a sua opinião particular para aquele simpósio. Por mais que a criatura seja muito inteligente, a tal ponto de até escrever livros. Quantos livros nós temos no movimento espírita que não nos leva a lugar nenhum, não é? Quantas obras espíritas que não teve com certeza o aval da espiritualidade superior. Mas porque a espiritualidade permite, para que o grupo do movimento espírita que lê, que estuda, que tem olhos para ver e faça diferença. Eles não podem estar ao nosso lado dizendo: olha, ali está errado, não é aquilo não. Não, nós que observemos, como teve um determinado momento que as obras de Rustem foram reprovadas pela Federação Espírita Brasileira, né? Era uma obra onde ele fala, o nosso irmão Rustem, ele afirmava que o corpo de Jesus foi fluídico, não é? Que Jesus não ocupou um corpo de carne, não é? Para viver durante toda a sua existência. Isso aí era uma farsa. Jesus tem um corpo fluídico, aquelas dores que ele sentiu, não sentiu dor, viveu a vida todinha flutuando no nosso planeta como um espírito fora do corpo. Então nós observamos que quanto tempo o homem leu, mas alguém que foi profunda, foi mais um pouco adentro, leu minuciosamente, capítulo por capítulo, e encontrou infiltrado isso aí, essa pequena falha que de pequena se tornaria grande na mente de uma criatura com mente fértil para acreditar e levar isso para os congressos espíritas, para os estudos espíritas. Então nós observamos que tem mostrando que para que não possa acontecer falhas, sempre há, porque é a tendência ainda da evolução humana, né? Nós encontramos ainda em tudo, na ciência, quando vem uma nova ideia, os detratores, os inimigos que não aceitam, e não era no espiritismo que seria diferente, não é? Tem até uma história na Revista Espírita do ano de 68, que exatamente um padre, uma senhora, ela ganha um livro dos Espíritos, Kardec deixou registrado na Revista Espírita de 1868, que uma senhora, ela ganha de presente um livro dos Espíritos, ela na casa dela, mas o padre soube, foi na casa dela exigir que ela desse o livro dos Espíritos. Então isto nós observamos que vai mais além, não é, meus queridos irmãos? Ele não teve nem a paciência de esperar encontrá-la na igreja ou na rua. E ela não fazia parte da sua religião, ainda tem isso. Então, assim, a gente observa
que estes grupos são os inimigos do espiritismo. E ele pegou o livro dela, ela deu educadamente, né? Não ficou chateada com ele. Mas depois ela ficou pensando que não tinha satisfação a dar a esse padre e foi na igreja pedir de volta, na sua paróquia. E ele entregou o livro, mas entregou todo rabiscado, todo riscado, dizendo que aquilo escreveu diretamente que aquilo é coisa do demônio, isso, aquilo, outro. Então nós vamos encontrar nesses grupos que tem muitas mentes perigosas no movimento espírita. Só porque eu tenho um rótulo religioso, de líder religioso, posso ter a moral de dizer que aquilo é errado. Deixe cada um deixe cada um seguir a sua verdade, aquilo que ele acha correto, aquilo que lhe preenche o coração. Nós ainda não estamos na condição de ter um pensamento único, não é? De ideias, pensamento único para a espiritualidade, que possamos a toda esquina estudar a doutrina espírita. Nós temos N religiões. Então, como diz os próprios espíritos, em um tempo muito, muito, muito distante, isso vai ser sanado do nosso planeta. Porque quando o progresso chega, nós dizemos, e nós aprendemos com a doutrina espírita, é a única religião no momento que nos ensina que que o progresso é uma lei divina, e quando chega o homem não tem condições. Então, esses templos de pedra, porque o próprio Mestre Jesus disse, não é? Haverá um tempo, ele disse, aquela mulher que estava, aquela samaritana que estava diante do poço, e Jesus pede água e ela diz, mas tu és judeu, e falando com uma samaritana, e ele tem um diálogo maravilhoso com ela, e depois, dentro dos seus diálogos, ela ficou maravilhada com o Mestre Jesus, mas ele disse uma frase maravilhosa para nossa irmã. Ele disse, haverá um tempo em que o homem me adorará em espírito e verdade. Veja só, quer dizer, não precisará de templo. Então, com certeza, nesse tempo, o homem já terá superado as divergências, né? Não vamos encontrar inimigos para professar, para atrapalhar a evolução da religião aqui no nosso planeta, né? Da parte religiosa que o homem, por natureza, ele tem que seguir, porque é o seu futuro, não é? O homem não é só corpo. Então, se o homem é corpo e espírito, então o ser pensante, ele não necessita só de pão, como disse no próprio Evangelho, não é? Nem só de pão vive o homem. Nós vamos... me desculpe, viu, meus queridos irmãos? Nós vamos olhar aqui como é a prece, nas palavras, não é? Senhor, tu não dissestes pela boca de Jesus, o teu mestre, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça? Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e ele próprio nos deu exemplo orando pelos seus algozes. Olha, veja que oração. Quer dizer, orar é um sinal de grandeza, é um ponto de grandeza, não é? A alma, ela mostrando a grandiosidade, mostrando-se superior nesse sentido, né? Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo também, nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Eu quero ler essa prece completa, né, que ele faz. Dá-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus sarcasmos, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Então nós vamos observar que para aquelas pessoas para os inimigos do espiritismo, que na maioria das vezes são pessoas inteligentes, são pessoas que leem, são pessoas que estudam, são pessoas que professam uma determinada religião, muitas das vezes são pessoas ligadas à ciência,
Então nós vamos encontrar, porque o Espiritismo, ele envolve, não é, o nosso planeta em todos os aspectos. No aspecto científico, no aspecto religioso e no aspecto filosófico. Não, nós não vamos encontrar outra religião. Então, com certeza, de todas as religiões, e para completar, ainda pegar o Espiritismo, não é? Foi o homem que fez isso, uma maldade muito grande, né? Já que nós vivemos em uma sociedade que não dá muita, não tem muito, não é muito ligado à leitura, não é muito ligado a compreender, a separar as coisas, pegaram o Espiritismo e colocaram no rol das ciências das ciências africanas. E, no entanto, nós temos que observar que o Espiritismo, ele é muito mais recente do que as culturas afro. As culturas afro, ela tem séculos antes da doutrina espírita, quando uma certa vez, uma aluna evangélica, ela me perguntou, professor, eu soube que o senhor é espírita, e ela, testemunha de Jeová, uma curiosidade muito grande, e ela disse de propósito, eu senti uma malícia, e ela disse, fale do espiritismo, professor, da sua religião, ela não disse nem o nome. Eu disse, qualquer dia eu falo, e ela insistiu, e uma certa vez eu falei um pouco, e quando eu comecei a falar, ela se ajeitou na cadeira, e depois eu falei sobre que surgiu na França, por um professor, um homem muito sério, falei o nome, falei a equipe, falei onde convivia, na comunidade científica francesa, e surgiu com a fundação, com a vinda do Livro dos Espíritos, em abril de 1857. E aí o olho dela quase pula porque ela achava que eu ia falar da África, né? Achava que eu ia falar, e ali é uma religião que devemos respeito, é uma religião que nós não conhecemos muito pouco, é uma religião, são cultos muito deturpados pela sociedade do mundo inteiro, né? Que toda religião é o que o homem fazem dela, e Bezerra diz que o espiritismo está nesse rol, é o que o homem fizer dele. Então, meus queridos irmãos, nós vamos parando, foi um tema muito bom para dialogar, para conversarmos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade e vamos orar, agradecendo ao Pai Celestial, e um abraço a todos a todos trabalhadores da União Espírita Maria de Nazaré, e brevemente vamos continuar pedindo a Deus que estejamos presencial, né, nas tribunas. Muito obrigado, Senhor, pela Tua luz que nos ilumina, pela Tua paz, pelo Teu amor, pela Tua compreensão. Muito obrigado, Mestre, e ajuda-nos a compreender este período com paciência, com amor. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos nós, meus queridos irmãos.